Olá, olá, olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Estamos aí com mais uma questão da nossa lista, né? Questão aí de número 10, que diz o seguinte: compostos de cromo têm aplicação em muitos processos industriais. Por exemplo, no tratamento de couro, em curtumes e a fabricação de tintas e pigmentos. Os resíduos provenientes desses usos industriais contêm, em geral, misturas de íon cromato e cromo, que não devem ser descartados no ambiente, por causar impactos significativos. Sabendo-se que no ânion de cromato o número de oxidação do cromo é o mesmo que no ânion cromato e que é igual a metade desse valor no cátion cromo, as representações químicas que correspondem aos íons de dicromato e cromo são respectivamente. Tá. Pessoal, uma das coisas aqui que a gente pode avaliar é que esse íon de cromato ele tem NOx fixo, tá? Inclusive esse NOx fixo a gente já viu em uma das questões que a gente resolveu aqui, tá? A questão de número 1. Se você for avaliar lá, você teria essa sua substância aqui, ó, K2CR2O7, né? E como eu estou falando do ânion cromato, eu estou falando deste cara como um todo. Bacana? E o que acontece aqui? Esse 2 que está no meu potássio, ele tem que ter vindo de algum lugar. Que lugar que é esse? Justamente aqui, né? O meu cromato. Então, o meu cromato ele tem NOx-2, tá? Ah, não sabia disso, é decoreba. Você sempre fala pra gente que você não gosta de decoreba, não gosta de decorar as coisas. Teria outra maneira? Sim, teria, tá? Analisa comigo o seguinte, ó. Ele falou que a oxidação do cromo é o mesmo que no ânion cromato, tá? Então ele está falando que se eu descobrir a oxidação aqui do ânion cromato, ou seja, Cr2O5, né, 2 menos, ou Cr2O9, 2 menos, ou qualquer um deles, tá? Vai ser o mesmo do que do cromo, tá? Além disso, ele está falando que esse valor que eu descobri tem que ser igual a metade no cátion de cromo, ok? Então, o valor que eu descobri aqui, ó, então, por exemplo, Cr2O5, 2 menos, o valor aqui que eu descobri, vou botar um valor X, tá? Esse valor X, quando eu for avaliar aqui no meu Cr3 mais, ok? Esse valor X aqui deveria, né? No caso, se eu estou referenciando ao 3 mais, obrigatoriamente esse cara teria que ser o dobro, né? 2 mais. Por quê? Porque se falou que esse carinha aqui, se falou que esse cara é a metade, então obrigatoriamente esse cara aqui tem que ser o dobro. Ok? Entendido qual que vai ser o nosso raciocínio nessa questão? Então a gente vai fazer para cada um dos casos, tá? Bom, Cr2O5, 2 menos. Veja o seguinte, tá? O cromato ele tem diversos números de oxidação, e esses números de oxidação são variáveis de acordo com o elemento que acompanha ele, tá? Então veja, aqui o oxigênio vai ser menos 2, esse menos 2 vezes 5 vai dar menos 10, forçando então com que esse cromo tenha NOx mais 8. Por que mais 8 e não mais 10? Porque aqui, ó, a minha carga precisa ser o quê? Menos 2, tá joia? Então ele está carregado. Então, mais 8 com menos 10, esse cara vai dar menos 2, ok? Justificando essa carga aí. Veja, mais 8 dividido por 2, esse cara aqui vai dar o quê? Mais 4. Só que mais 4, ele é o dobro no caso do meu CR, né? 3 mais? Não, não é, né? Não é. Então, esse carinha aqui eu já posso descartar, tá bom? Vamos para outro caso ali. Cr2O9, 2 menos. E
né? Esse carinha aqui tem que ser 4 mais. CR, então, 4 mais. Vamos verificar se esse valor que a gente descobrir aqui para o cromato, ele vai ser o dobro desse 4 mais aqui. Então vamos, menos 2 aqui para o oxigênio, menos 2 que multiplica 9, menos 18, tá? Para que isso daqui fique com menos 2 de carga, obrigatoriamente, né, o meu cromato ali precisa ser 16, tá? Nesse caso, 16 dividido por 2, esse cara vai ser mais 8, tá? Aqui, até que tá correto, tá? Até que é metade, né? Esse cara aqui, de fato, é metade do cromato. Bacana? Vamos ver se isso é válido para outro caso. CR2, O9, 2 menos, e CR3 mais aqui, tá? Então, a gente vai fazer o mesmíssimo processo, menos 2 aqui, menos 2 vezes 9, menos 18. Esse carinha aqui para zerar tem que ser mais 16. Portanto, aqui mais 8, né? Mais 8, mais 8 e mais 3 não é a metade, né? Não é a metade de mais 8. Então, esse cara aqui, ó, esse cara tá incorreto já de cara, tá bom? Depois a gente vai voltar com uma outra análise para esse carinha aqui, tá bom? A gente vai descartando tudo aquilo que a gente pode descartar de uma vez. Letra D, tá? Letra D. Então, ó, CR2, O7, 2 menos e aqui CR3 mais. Vamos verificar? Nesse caso aqui, menos 2 vezes 7, menos 14, ok? Então, para que isso daqui zere, esse cara tem que ser mais 12, né? Zerando com menos 2, claro. Tem que ser mais 12 dividido por 2, esse cara vai dar mais 6. E aí, esse mais 3 é metade do mais 6? Sim, de fato é, tá? Vamos para o outro caso aqui, o último, né? CR2, O4, 5 menos, e esse cara teria que ser igual ao CR2 mais, tá? Então, se você for avaliar, esse cara aqui menos 2 vezes 4, isso daqui vai dar menos 8, tá? Para que dê menos 5 ali, esse cara deveria ser quanto? Mais 3. Mais 3 dividido por 2 seria mais 3 sobre 2, né? Ia colocar 1,5 ali, mas vamos deixar como 3 sobre 2, ok? Então, 3 sobre 2, ele é o dobro desse cara aqui? Claramente não, né? Claramente não. Então, ficamos com duas alternativas aqui. Duas que são, no mínimo, plausíveis, tá? Vamos voltar para o que está falando a questão? Nesse caso, pessoal, nesse caso aqui, tá? A gente tem que ver o seguinte. Os números de oxidação, eles podem ir até um certo valor, tá? Então, o que é número de oxidação? É esse cara, né, dentro de uma ligação, se ele está compartilhando elétrons, né, o quanto que falta, basicamente, né, para que ele chegue no seu octeto, tá? Então, por exemplo, quando um elemento possui NOx mais 1, isso significa que ele está perdendo um elétron, ok? Se o elemento possui NOx mais 2, isso quer dizer que ele está perdendo 2 elétrons. Se um elemento possui NOx mais 8, o que isso significa?
significa que ele está perdendo 8 elétrons? Mas a pergunta é, isso é possível? É possível um cara perder 8 elétrons? Lembra de um negócio que chama aí regra do octeto? E que todos os elementos tenderão a seguir essa regra do octeto? Veja, não faz o menor sentido que ele perca 8 elétrons, porque afinal ele já estava estável antes, né? Ele já estava estável, então ele estaria saindo da estabilidade para fazer ligações, então não faz sentido, tá? Simplesmente não faz sentido ele assumir esse NOx mais 8 aqui, por mais que atenda, tá? Por mais que atenda esse critério que está sendo falado desse valor de fato ser metade do valor dali de cima. Mas não faz sentido esse NOx ser mais 8. Ok? É isso. Então, só marcar, né, a questão. Ficou sendo aqui letra D, né? É isso. Espero tê-los ajudado, tá? Um grande abraço e